Estamos prontos para a palavra? Amém? Vou fazer o que eu gosto, pregar. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 2. Gênesis 17, 2. Aqueles que trouxeram Bíblia, pode abrir. Os que trouxeram o telefone, pode conectar aí no seu sabre de luz. Só não deixe que o telefone toque. Prefiro ele no modo avião. Aqueles que estiverem olhando para o telão, pode acompanhar. Gênesis 17, 2 diz assim: farei uma aliança entre mim e ti. Não, irmão, volta lá. É 2. Farei uma aliança entre mim e ti. Não sai desse daí. E te multiplicarei extraordinariamente. Esse ti é Abraão. Deus está dizendo para Abraão: farei uma aliança, um contrato, um pacto entre eu e você, Abraão. É Deus falando para um homem que não tem filhos, que é estéril, a esposa, e que já estão perto de 100 anos de idade. Eles não podem mais ter filhos. Não tem como. Então Deus vai rejuvenescer a Sara, tirar a esterilidade dela e fazer ela gerar. Por isso que ele diz: te multiplicarei. É a descendência, de forma extraordinária, extraordinariamente. E aí, esta é a palavra meiode, do hebraico, extraordinário. A NVI vai dizer: multiplicarei muitíssimo. A corrigida, a fiel e a literal vai dizer grandíssimo. A Viva vai dizer numeroso. A de Jerusalém vai dizer sem medida, vou te multiplicar ao topo. A Vulgata Latina vai dizer: vou te multiplicar de forma infinita. E ainda vai usar a Good News: último grau, muitos descendentes, abundante, excessivo, várias expressões. A palavra meiode, ela tem mais de 630 variações na Bíblia, mas todas elas vão apontar de alguma forma, de uma maneira extraordinária, gigante, miraculosa, muitíssimo, infinita. Outro dia desse, alguém falou para mim assim: pastor, o senhor falou que não tinha outra palavra na Bíblia, que o único local que tinha meiode era Gênesis 17, 2. Mas eu encontrei em Atos 19, 11. Coloca Atos 19, 11, por favor. E eu mostrei para ele. E aí eu na hora não tive a resposta. Fui em casa estudar e vi que a palavra "e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários". Que essa palavra foi traduzida no português para extraordinários, mas o original dela é não ordinário. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo de forma não ordinária, fora da ordem, sem uma ordem comum. Só que falar a palavra não ordinário para o nosso português é meio confuso. Daí a tradução extraordinário. Mas o extraordinário, o topo máximo, algo que Deus faz e não depende da sua fé, meiode, só Deus faz. E Ele muitas vezes não terceiriza isso. É uma ação de um milagre que vem somente da parte de Deus. Por isso que quando nós começamos a série Meiode, nós escolhemos o Evangelho de João. Por quê? Porque o salmista,
no Salmo 86, no verso de número 10, diz assim. Salmo 86, verso 10. Tu és grande e operas maravilhas. Essa maravilha é variação de meode. Só tu és Deus, tu és grande e operas maravilha. O salmista consegue enxergar que a grandeza de Deus está na operação de meode, do extraordinário, de maravilhas, coisas que só Deus faz. O extraordinário é uma ação única de Deus. Abraão, para você entender, Abraão, 100 anos, se torna pai. 3 jovens dentro de uma fornalha, o fogo não queima. Daniel, na cova dos leões, os leões famintos, Daniel tira o seu sono tranquilo e ainda ronca igual o evangelista Lucas. É ou não é, Helena? Ali tranquilo. O Mar Vermelho é um milagre que eu confesso para os irmãos que eu tenho pensado. Eu estou preparando um seminário sobre a vida de Moisés e eu tenho pensado muito sobre o Mar Vermelho. Por quê? Porque o texto diz que quando o Faraó foi perseguir o povo e entrou pelo caminho que Deus abriu no mar, as rodas das bigas travaram na lama. Então, se as rodas das bigas travaram na lama, do meio do fundo do oceano, do mar que estava aberto, por que que não travou as rodas dos judeus, que passaram pelo mesmo caminho? Aí tem uma resposta, que o texto diz assim: eles atravessaram o mar a pés. Está vendo que você já ouviu isso? Pés enxutos. Se os pés estão enxutos, como que eles pisaram? Se a água da lama do fundo do oceano travou a roda dos egípcios. Talvez eles andaram pisando acima, nas nuvens, como se não tivesse, como se Deus tivesse feito uma estrada acima do fundo do mar. Só pode ser. Eu tenho mergulhado, eu tenho buscado de Deus respostas, mas esse é um milagre extraordinário. Quer ver outro milagre extraordinário? Deus manda maná. O povo está no meio do deserto, precisa comer. Não tem pão. Não tem massa. Aí Deus manda o maná. É uma espécie de trigo que cai do céu. Por quê? Porque diz que o maná fazia bolo, o maná fazia pão, o maná fazia alimentos, não é, nutritivos dentro desse tipo. Só que o texto diz que eles não podiam pegar o maná do dia para o outro. Quem pegasse o maná na segunda, para comer na segunda e na terça, o maná da terça apodrecia. Dava bicho. Então, Deus queria mostrar para eles que o maná da segunda de manhã, quando caía, que eles iam lá, pegavam o maná, era para o sustento da segunda. Quando o maná da terça caía, era para o sustento da terça. Deus queria mostrar para eles que, por mais que eles estivessem preocupados, Deus é o Deus da provisão da segunda, é o Deus da provisão da terça, é o Deus da provisão da quarta, Deus é o Deus da provisão dia após dia. Mas tem uma coisa que é o seguinte: ele não podia pegar o maná da terça para a quarta, porque na quarta apodrecia o maná. Agora, a Bíblia diz que na sexta-feira, Deus autorizava ele pegar o maná para 2 dias, que era a sexta e o sábado. Porque no sábado não caía o maná, só voltava a cair no domingo. Porque o sábado era o dia do Senhor, onde eles deveriam focar naquele momento. Ou seja, como que o maná que apodrece da terça para a quarta não apodrece da sexta para o sábado? Deus é um Deus extraordinário. Ele faz coisas além da nossa compreensão. Quem está entendendo aqui, diga amém. E é isso que aconteceu. E aí,
se o meode só cabe a Deus, então o apóstolo João é preso na ilha de Patmos. Ele era o pastor da igreja de Éfeso. Na ilha de Patmos ele tem a revelação do Apocalipse. João é aquele que vê Jesus na cruz, o único apóstolo diante da cruz. E ele vê a morte, ele vê a ressurreição, ele vê a ascensão. Ele prega, mas ele nunca tinha visto Cristo glorificado. Então, ele tem uma visão na ilha de Patmos, é onde ele escreve o Apocalipse. E ele vê Jesus sentado no seu trono de glória. E finalmente ele entende, Jesus é Deus. Aí ele é liberto da prisão, e ele volta para a igreja dele. Quando ele chega na igreja dele, Éfeso, aí já é uma igreja já de seus mais de 50 anos, já está cheio de heresia dentro da igreja. E a igreja fica naquela dúvida, ele é Deus? Não, ele não é Deus. Ele é homem? Não, ele é um espírito. Ele é divino? Não é divino? Como é que é esse negócio? A igreja está envolvida no gnosticismo. Era uma filosofia que falava da divindade sem a carne. Então ele ficou meio perdido nisso. A igreja ficou perdida. Então João, quando volta, encontra a igreja confusa. João então decide escrever o seu evangelho, que é o último livro da Bíblia, o quarto evangelho. E qual é o propósito de João? Mostrar que Jesus Cristo não é um profeta, um rei, um sacerdote. Ele não é mais um enviado. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o que revelou a sua glória. Ele é o que morreu, mas ressuscitou, porque Ele mesmo deu a vida, porque Ele mesmo tinha poder de tomar ela de volta. Então João escreve o Evangelho. E nós falamos aqui sobre como que a estrutura desse Evangelho. Os 7 eu sou, os 7 eu sou não identificado. Por quê? Porque João está falando com um povo que está mergulhando no gnosticismo, na filosofia. Então ele começa a falar a linguagem dele, a linguagem mística. Irmãos, o Evangelho, entenda uma coisa, ele é sobrenatural, ele é místico, mas o Evangelho não é um movimento. Dente de ouro, movimento. Cai, movimento. Cadeira, movimento. Púlpito, que é fechado para que a glória desça, movimento. Unção de não sei de quê, movimento. Unção de não sei de onde, movimento. Há uma diferença de ser pentecostal e viver em movimento. O povo gosta de novidade e movimento. Mas isso não é evangelho também. Porque passa. Porque o evangelho é o mesmo ontem, hoje e será sempre. É a mesma palavra pregada. As pessoas se decepcionam com o movimento, mas não se decepcionam com o evangelho. Então ele escreve usando a tática de 7 para lá, 7 para cá, e ele vai trazer 7 milagres. Para mostrar o quê? Para mostrar que Jesus é o Deus de Meode, é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que faz independente de você. Ele transforma água em vinho. Ele cura o filho de um oficial do rei à distância. Ele cura o paralítico de Betesda, o cego de nascença. Ele multiplica pão e peixe, 15.000 pessoas comem. E ele ressuscita Lázaro. Nesse meu corre, porque eu tinha que entrar de férias, faltou um milagre. Jesus andando sobre, e é nisso que eu quero falar hoje. Jesus andando sobre as águas. Apesar de Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45 também trazerem esse assunto, o que João quer mostrar aqui é o Deus que quebra a lei da gravidade.
A gravidade não tinha sido ainda pensada. Ainda não fazia parte de um ensino da física. Não tinha a ver ainda, mas eles sabiam que ninguém anda sobre o nada. Não tinha ainda o cálculo da massa. Mas eles sabiam que sobre o nada ninguém anda. Então, João vai mostrar o sobrenatural de Jesus em um momento de tempestade, de como Deus faz. E João, no capítulo 6, no verso 16, está escrito assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Esse descambar, uma linguagem antiga, quer dizer o seguinte: ao fim do dia, ao acabar o dia, ao acabar aquele momento. Que momento? O momento do milagre. Porque ele havia multiplicado pães e peixes na montanha. E por isso que diz que desceram para o mar. Porque o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Lago Tiberíades. Montanhas aqui em volta, Cafarnaum num canto, Gadara no outro, tá em volta de cidades, de montanhas. O vento que vem do mar bate na montanha, sobe, e quando desce no lago Tiberíades, ele provoca tempestades, ondas de 5 até 10 metros. Eu já estive uma vez, nós já fomos mais de 10 vezes, 12, 13, 14, 15, nem sei, lá para Israel, e uma dessas vezes, nós pegamos uma tempestade, quando a gente estava chegando lá na Galileia, e a gente via ondas gigantes assim, 2, 3 metros. Os barcos que estavam ancorados, sendo jogados de um lado para o outro. E eu me lembro que o guia falou: olha, lembra lá da tempestade? E essa ainda é pequena. Eles têm registros de ondas de até 10 metros de altura. Então, é um lago gigante, um lago de seus 15 quilômetros de extensão, mas dentro disso daí, em volta das montanhas, este lago que é calmo, na maioria das vezes existe tempestades e existe ondas gigantes. Jesus então, ele multiplica pão e peixe. O povo quer aclamá-lo rei. O povo queria proclamar ele rei, 6,15. Mas Jesus não quer a glória humana, porque quem tem glória humana perde o sobrenatural. Quem tem glória humana perde aquilo que vem dos céus. E Jesus sabia o seu propósito. Então ele decide sozinho ir orar. Ele pega os discípulos, e Mateus e Marcos vai dizer que os constrange a entrar dentro. Jesus os obriga a entrar dentro de um barco e atravessar. É claro que Jesus sabia o que viria depois. Mas às vezes, certas tempestades na nossa vida, é o próprio Deus que coloca. Não porque Ele quer nos punir, mas Ele quer mostrar, quando Ele vier ao nosso socorro, de que Ele é Deus o tempo todo e Ele é bom. Ele permite. Então Ele coloca os discípulos para entrarem no barco, para irem para o mar, para descerem ao mar, para viverem a sua própria vida de forma normal. E eles vão para o outro lado. Mas olha o que é que diz o texto de número 17. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro. Já era noite, fim de uma jornada. Eles tinham vivido um momento de milagres. Todos nós que estamos aqui, irmãos, temos tempos bons, tempos que Deus faz coisas extraordinárias na gente, sim ou não? Irmãos, tem o tempo da picanha. Às vezes, aí chega o momento que vai para o tempo do ovo. Mas tem hora que o ovo está tão caro que fica só no cuscuz sem nada.
na manteiga. E é margarina, margarina. Eu sei porque eu já passei por isso. Cuscuz com carne, cuscuz com sardinha, cuscuz com ovo, cuscuz com verdurinha, cuscuz com manteiga, cuscuz com margarina, cuscuz com cuscuz. Existem momentos, irmãos, do cuscuz com a charquezinha torrada. Mas tem também, mas tem hora que não tem dinheiro nem para salsicha, irmã. Uma irmã gritou lá atrás, e a salsicha? Não podemos esquecer a salsicha, que é uma bênção na nossa vida. Existe, e eles tinham vivido um milagre ali, irmãos. Eles tinham vivido um milagre. Pão ali, peixe sendo multiplicado. O pão multiplicando na mão das pessoas. Eles estão encantados, eles queriam fazer Jesus rei. Vamos aclamá-lo rei, porque esse homem faz pão nascer na mão da gente. Aí Jesus vai orar, dá um bypass neles e bota os discípulos dentro do barco, para eles entrarem numa tempestade. Para os discípulos aprenderem que Ele é o Deus do bom, no bom, mas também quando é no ruim, Ele continua sendo o Deus do bom. Aí Deus diz, agora eu vou botar eles na tempestade. Aí a Bíblia diz que Jesus bota eles mar adentro. E eles vão sozinhos. E eles já entram à noite. Irmãos, tem hora que a noite, tem hora que a vida da gente fica exatamente assim. No meio do nada, tudo escuro. E Jesus não chega. Porque o texto diz, Jesus não vem. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Tem fases na vida da gente, irmãos, que parece que a gente está no meio do nada, no escuro, procurando Jesus, Jesus não está no barco. Agora eu pergunto para você, o fato de Jesus não estar no barco, ele deixa de ser Deus? Mas a vida cristã é isso. Irmãos, a vida cristã, aprende uma coisa, ela não é somente de momentos que você vai estar soltando fogos. Ela é momento que muitas vezes você procura Deus e está tudo escuro. Essa muitas vezes é a vida cristã. E foi Jesus que colocou eles no barco. Então entenda, as lutas, as ondas, a tempestade, a ausência, as broncas, faz parte de uma vida cristã. Não é que você está em pecado. Não é que Deus está te punindo. Não é que você, Deus, o que é que eu estou fazendo? Vocês já perceberam que quando a porta fecha, quando a escuridão chega, a gente pergunta logo para Deus, onde é que a gente está errando? É ou não é? No meio da tempestade, o que é que eu estou fazendo de errado? Cadê meu pecado? Me mostra meu pecado para eu pedir perdão. Por que as coisas são assim? Por que as coisas estão assim? Por que o senhor não olha para mim? Mas quem colocou Jesus no barco foi... Quem colocou os apóstolos no barco foi Jesus. Que botou eles no barco e disse, pode ir. E eles foram. Pastor, então o senhor quer dizer que Deus coloca e permite. Para quê? Para ver até onde vai a sua fé. Para Ele mostrar que Ele é Deus, quando tudo diz que não. Irmãos, muitas lutas não são para nos matar. São para que nós venhamos a ter a experiência do Deus que anda sobre as ondas. Porque o que é que você vai ter para contar? Porque o interessante desse texto é que Marcos conta, Mateus conta e João conta. Pastor, por que Lucas não contou? É que Lucas não era apóstolo, não estava no barco. Mas Mateus estava, se eu vou contar. Marcos era discípulo de Pedro, e ele que escreveu
o evangelho de Marcos, mas na verdade o evangelho é de Pedro. Porque foi Pedro que contou, Marcos só escreveu. Aí está no evangelho de Marcos. E é lá que está escrito que Pedro afunda. Porque ele fala, deixa eu aproveitar e contar sobre mim. João vai contar e não vai mostrar que Pedro afundou. Porque ele só quer mostrar Jesus andando sobre as águas. Mas os três tiveram a experiência. E puderam contar. O que você está passando é Deus que está permitindo. Para que você tenha experiência. Para que você conte que Deus é Deus na sua vida. Irmão, parece aquelas mensagens de autoajuda, mas sabe, Deus está me enchendo o coração para dizer às pessoas, não tenham medo, porque Ele está no controle até da tempestade. E no verso 18 diz que o mar começava a empolar-se, agitado. E eu acho interessante essa palavra, porque eu nunca tinha visto ela. Agitado por vento rijo. Foi na Bíblia que eu vi pela primeira vez essa palavra. Vento rijo. Está dando para ver ali? Vento rijo que soprava. O vento rijo, na verdade, é um vento que vem dos quatro cantos. Ele vem de um lado, da direita, vem da esquerda, vem da frente, vem de trás. É um vento que vem dos quatro cantos. Agora você imagine eles remando. Eles estão remando para frente, o vento vem contra. Aí eles viram o barco para remar para cá, o vento vem contra. Eles viram o barco para remar para cá, o vento vem contra. Para onde ele virar o barco, o vento vai contra. Por isso que Marcos diz, e o vento lhes era contrário em toda direção. João vai dizer, vento rijo. É quando você não sabe mais o que fazer. Quem já passou por isso? Que você espera de um lado, espera do outro, espera do lado, não vem no lugar nenhum, você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora? Quem já não colocou a mão na cabeça e não disse, e agora? Eles colocam exatamente isso. A ideia do vento rijo é que eles perderam o controle dos braços humanos. Por isso que o verso 5:19 diz que eles já haviam navegado ali entre 25 e 30, que vai dar mais ou menos 5 a 6 quilômetros. O verso de número 19 diz assim, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, quer dizer, entre 5 a 6 quilômetros, eles estão ali no barco, no meio da tempestade. Mateus diz, açoitados pelo vento que lhe era contrário de todos os lados. E Marcos diz, eles estavam com dificuldade de remar, porque o vento era contrário em toda direção, e eles então ficaram cansados, desanimados e desistiram. Marcos vai dizer que Jesus está vindo na quarta vigília. O que quer dizer isso? Marcação de tempo. Primeira vigília, 18 às 9 da noite, às 21. Segunda vigília, 21 às 0 hora. Terceira vigília, 0 hora às 3 da manhã. Quarta vigília, 3 às 6. O sol nasce na quarta vigília. Mas também é na quarta vigília, às 3 horas da manhã, em que o tempo é o mais escuro e mais difícil de ver o que está à sua frente, um palmo. Então está totalmente escuro. Os ventos são impetuosos, agressivos, rijos, ondas gigantes, homens cansados, desanimados, tristes, e desistiram, porque Jesus tardava em vir. Eles pensaram, ele vai nos encontrar do outro lado, mas quando chegar do outro lado, a gente já morreu aqui no meio do mar da Galileia. Então o texto vai dizer, no texto em que diz que eles já haviam navegado entre 5 a 6 quilômetros no meio da tempestade, sem forças. Porque muitas vezes a vida da gente, a gente rema tanto, que deixa a gente sem forças. Quem já não remou tanto que fica sem forças? E o texto vai dizer, esses que viram Jesus andando sobre o mar, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Verso de número 20. Mas Jesus lhes disse,
sou eu, não temais. Deixa eu falar 3 coisas aqui. Primeiro, eles viram Jesus, que vinha andando sobre o mar, acima das ondas. Jesus não vem andando nas ondas, Ele não vem surfando, Ele não tem uma plancha. Ele não vem surfando. Jesus vem andando linearmente acima das ondas. As ondas, elas fazem isso, e desce, e desce. Então Ele não vem andando na água, como muita gente diz. Ele vem andando sobre o mar, acima dele. Ele vem andando no ar, no nada, quebrando toda a lei da gravidade. Porque quando Jesus quer nos socorrer, Ele quebra as leis, Ele muda os tempos e as estações, Ele eleva reis e os faz cair. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do sempre. Ele é o Deus que não existe limitações quando Ele quer fazer. E Ele vem andando sobre as águas, sobre o mar estar aqui, e Ele vem andando acima, no meio do nada, sobre as águas. Por quê? Porque Ele está olhando. O texto diz que Ele vai na direção do barco. Então Jesus faz o que você não espera, só para chegar aonde você está. Talvez você ache, agora, bota o verso 19, presta atenção. Eis que viram Jesus, digam, viram Jesus. De novo, mais uma vez. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Se Jesus vinha acima das ondas, eles já não estavam mais olhando para baixo, eles estavam olhando para cima. Eles já haviam desistido, então eles estão olhando para cima. E por isso que eles viram Jesus. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ao invés de estar olhando para cima, está olhando para a tempestade. E se você está olhando para a tempestade, você não vai ver Jesus chegando. Tem muita gente que está olhando mais para o problema do que para Jesus. Vocês já observaram que você fala mais do seu problema do que do Deus que pode resolvê-lo? Vocês já perceberam que a gente fala mais das dificuldades do que dos milagres que podem acontecer? Que nós temos uma tendência a dar mais atenção à tempestade do que aquele que pode resolver o problema da tempestade que veio andando sobre as águas. Nós temos uma tendência a valorizar o problema e a nos tornar vítimas, e temos uma tendência a nos vitimizar diante da tempestade. E nós ficamos o tempo todo contando o problema da tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tempestade existe, ela faz parte da vida cristã, mas a diferença é que nós não vamos morrer na tempestade. Ele vai chegar e vai resolver o problema da tempestade. E ele está olhando para essa, e eles veem Jesus andando, e Jesus se aproxima do barco, porque Jesus tem interesse de chegar aonde eles estão. Jesus vai chegar lá para resolver o problema. Jesus vai chegar lá para poder acalmar essa tempestade. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele está no controle. E aproximando-se do barco, Marcos e Mateus vai dizer que eles gritam, é um fantasma. Porque é tão sobrenatural que eles não conseguem nem acreditar que é Jesus. É tão extraordinário que eles não conseguem nem ver que é Deus que está agindo. Vire para uma coisa que está do seu lado. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga uma coisa para ela. Diga assim, espere. Porque vai ser tão extraordinário que você não vai ver que foi Deus. E vai dizer, de onde foi? Mas foi Jesus que fez.
Porque tem hora que é tão extraordinário que você fica, camarada, como é que pode? Eu já passei por isso. Por situações tão extraordinárias que você fala assim, só pode ser um fantasma. Porque é além da compreensão humana. E o texto vai dizer que eles ficaram possuídos de temor, que eles ficaram aterrados. Mateus diz que eles ficaram aterrados. Quer dizer, perturbados, perderam a sanidade mental. É o texto do hebraico. Ao ponto de dizer, é um fantasma. Porque Deus vem para resolver. Agora, olha o que aqui diz o verso de número 20. No meio da loucura deles, possuídos de temor, João diz que ele diz assim, sou eu, não temas. Diga comigo, eu vou fazer, tem algumas pessoas que estão cochilando, diga comigo, diga, sou eu. Quem está dizendo isso é Jesus, sou eu sou. Agora, no meio do mar, no escuro, eles achando que é um fantasma, e Jesus grita lá, sou eu. Quem está dentro do barco, se não conhecesse Jesus, dizia, eu quem? Eu quem? A questão não é você estar passando por uma tempestade. A questão não é Deus estar vindo em seu socorro. A questão é, você sabe quem está chegando? Você conhece? Ou precisa de apresentações, formalidades? Você conhece a voz dele quando ele chega? Quando eu estou muitas vezes na minha biblioteca orando, chorando em desespero, e eu ouço aquela voz, cheguei. E eu já sei quem chegou. Você conhece? Porque a grande questão das pessoas é que elas só ouviram falar. Mas é preciso ter uma experiência. Uma experiência. Você está entendendo isso, sim ou não? Uma experiência. E Jesus disse para eles, sou eu. Será que você conhece a voz dele? Ou não? Ou só é crente de banco? Frequentador de igreja? Amigo do evangelho? Movimenteiro? Você conhece ele mesmo? Ao ponto de quando, no meio da tempestade, no meio da tua agonia, no meio do teu desespero, no meio da tua angústia, no meio de botar a mão na cabeça e dizer, Deus, e agora? E ouvir uma voz, sou eu. Será que você consegue ouvi-lo? Chegar no meio da tua luta, dizendo, sou eu. Faz tempo, né? Faz tempo que não ouve essa voz. Porque está olhando muito para a tempestade. Mas ele está chegando. No meio da tua guerra. E dizendo, sou eu. Sou eu. Sou eu, Lucas. Sou eu, Hélio. Sou eu, Paulo. Leonor, sou eu. Sou eu. Sou eu. Mas os discípulos estão com medo. A tempestade, irmãos, não adianta, a gente é feito de carne, a gente tem emoções, a gente tem medo, a gente fala, caramba Deus, o Senhor parece que não lembra mais de mim. E a única coisa, depois que ele diz, você sabe quem é que está falando, não sabe? Sei. Então ele coloca a segunda palavra, não temas. Sabe o que é que Deus está dizendo aí com não temas? Eu estou no controle. Eu estou no controle. Pode levantar o capeta, o inimigo do cão, o amigo do diabo,
o Beelzebu pode levantar o que quiser. Ele está dizendo, eu estou no controle. Não temas, não temas. Pode vir enfermidade, pode vir Chica da Lei, chikungunya, Chica da Silva, Chica não sei o que, pode vir o que vier. Escuta ele dizendo, ei, não. Diante da dor, escuta ele dizer. E quando tiver em faltando, que você abrir os armários e não olhar, escuta ele dizer. E quando o cara cancelar o contrato, que você acreditava que ia dar certo, mas o contrato foi cancelado, escuta ele dizer. Deus está dizendo nesta noite, não temas. Quem trouxe o dedo de profeta esta noite? Vira a pessoa que está do seu lado e diga para ela, não temas. Deus está dizendo para você, não temas. Deus está dizendo, não temas. Porque Ele está no controle. Ele é aquele que no meio da tempestade vem andando sobre as águas. Ele é aquele que no meio da tempestade vem andando sobre as águas. Ele é aquele que no meio da turbulência vem andando sobre as águas. Ele é aquele que quando você parece que perdeu tudo, Ele vem andando sobre as águas. Com Ele ninguém perde, com Ele barco não afunda. Com Ele ninguém morre, com Ele não tem desespero. Ele está no controle. Pastor, eu não estou vendo. É porque talvez você só esteja ainda na primeira vigília. Pastor, mas parece que não vai acontecer. É porque é a segunda vigília. Pastor, piorou. Desisti, é o fim, vou morrer. Não, é só a terceira vigília. Mas na quarta vigília ele vem andando sobre as águas. No minuto final do segundo tempo, ele vem andando sobre as águas. Irmãos, eu creio nisso. Senão eu não estava na igreja. Senão eu não era crente. Senão eu não abria mão de tanta coisa na minha vida para estar servindo a Ele. Eu creio, Ele vem ao socorro. Agora, presta atenção numa coisa. Olha o que aqui diz o texto. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Sabe, eu creio num Deus sobrenatural. Eu creio naquele que está no controle de todas as coisas. Eu sei que muitas vezes o barco está sendo jogado de um lado para o outro. E você fica, caramba, qual é o meu destino? Porque não está legal. Não está como eu esperava. Não está bom. O barco, para onde eu remo, volta. Eu remo para frente, vem o vento rijo e me empurra. Eu remo para um lado, me empurra. Para onde eu vou dá errado. Por isso, que há momentos na vida que a gente fala assim, pastor, tudo que eu faço não funciona. Vento rijo. Todos os lados o vento sopra contrário a mim. Só que o que Deus quer mostrar? Que eu não vou vencer com a força do meu braço. Ele está me ensinando a depender dEle. Porque, irmãos, eu já tentei tanto. Tem coisas na vida que eu falei assim, isso eu sei fazer. E aquilo que eu me achava, era onde eu mais afundava. Porque Ele quer nos mostrar, para nós que entregamos a vida a Ele, e que obedecemos Ele, quando Ele diz, entra no barco, que a nossa força não pode estar na força do remo. Por mais que a gente queira, não somos nós que definimos o nosso destino. Às vezes o vento é tão contrário,
que, como diz Marcos, eles desistiram. E quando eles desistiram, no fim, Jesus vem em seu socorro. Quando Jesus chega, tanto Mateus como Marcos, eles vão contar lá aquela história de Pedro, que diz eu quero ir e tal, mas João não focou isso. João focou em Jesus vindo sobre as águas e entrando no barco. Os 3 evangelhos vão dizer que a tempestade se acalma quando ele entra no barco. Os 3 evangelhos vão dizer que logo que ele entra, que ele é recebido no barco, a tempestade para. A tempestade queria destruir aquele barco. E Jesus sabia disso. Mateus e Marcos vão dizer que Jesus, enquanto orava, via o quanto que eles se debatiam lá embaixo. Mas Jesus sabia que eles precisavam aprender que com a força dos nossos braços, nós não vamos chegar. Jesus quer nos ensinar a depender dele. Eu me lembro que quando eu me casei com a pastora Leonor, fomos morar em uma casa, em uma comunidade. E tinha no nosso terraço, havia um terraço improvisado, mas havia 2 cadeiras, uma de praia que a gente tinha trazido da casa da irmã dela, e uma cadeira que era de, sabe esses negócios que você enrola assim, a cadeira, que é uma espécie de uma borracha, um plástico, um nylon, sei lá. Só que com o tempo eles vão quebrando e vai abrindo um buraco no meio. E eu me sentei nesse buraco. Era madrugada, ela estava dormindo. Na cama que eu comprei e não paguei. Era o único bem que a gente tinha e não paguei. Paguei depois, muito depois. O camarada não queria nem receber, porque não valia mais nada. Mas eu me lembro que eu, chorando, crente, fiel, pregador de cruzada, eu disse para Deus, esse não é o destino que eu quero. Esse não é o destino que eu acreditava que seria o meu. Se passaram mais de 30 anos daquela noite, que eu não lembro, que eu não consigo esquecer aquela noite, porque eu chorava feito criança. Chorava muito. Pastor, e por que marcou tanto? Porque enquanto eu orava, eu esqueci e afundei na cadeira e caí. Mas enquanto a tempestade batia na minha casa, na minha vida, no meu recém-casamento, Deus estava só esperando que passasse a 2ª e a 3ª vigília, porque Ele nunca erra a hora que Ele chega. Ele chegou na minha vida na hora certa. Só que eu acabei, naquela época, mudando o meu destino. Eu deixei o Evangelho e fui viver uma vida devassa. Há mais de 30 anos atrás, eu estava construindo um outro destino para mim. Porque as tempestades foram tantas na minha vida que, sabe, irmãos, eu desisti. E foi somente fazendo muitas vezes aquilo que Deus não se agrada que as coisas começaram a dar certo. E eu acabei me debandando. Mas um dia, Jesus voltou para o barco. E lá no meu barco,
eu decidi que eu precisava ter um outro destino. Eu precisava ser um melhor marido. Esse era o meu destino. Eu não podia ser aquela mala sem alça. Eu precisava ser um melhor marido. Esse era o destino que eu havia escolhido para mim. Eu precisava ser o melhor pai, porque eu saía de casa de 6 horas da manhã para trabalhar e chegava muitas vezes de 10, meia-noite. E o Jonatas era uma criança e eu não via meu filho. De tantas festas de escola de pai, eu acho que eu me lembro só de 1 ou 2 que eu fui. Esse não era o destino que eu queria para mim. Eu queria um outro destino. Eu queria ser um pai excelente. Eu queria ser um marido melhor. Eu queria deixar de ser mau caráter e ser um homem de verdade. Era o destino que eu queria para mim. Ainda que eu tivesse indo, porque os ventos contrários me levavam para uma outra direção, não era o destino que eu queria. Porque eu tinha vindo de uma família de pais separados, de brigas, de um ambiente terrível, cruel. Mas eu estava indo pelo mesmo caminho, era o mesmo caminho. Então não era o destino que eu queria, o destino era outro. Até que Jesus entrou no barco. E quando ele entrou no barco, as tempestades começaram a acalmar. A vida deu uma outra guinada. E finalmente, eu consegui chegar ao meu destino. E eu pude me tornar um bom pai, um bom marido, melhorar o homem que eu sou todos os dias e me tornar um crente, e me tornar um pregador, e me tornar um pastor, me tornar um amigo dos meus filhos, me tornar um amigo de algumas pessoas. Porque quando Jesus entra no barco, o destino bom que nós desejamos acontece. Porque a tempestade se acalma. Porque Ele nos conduz a chegar a um porto seguro, a um bom destino. Talvez é isso que esteja faltando em você. Que Jesus entre no barco, de fato. Não é apenas uma história, mas que Ele entre valendo. Para que o destino do porto seguro, da sua vida, da sua casa, da sua história, da sua família, possa acontecer. Somente Jesus entrando no barco, é que a tempestade acalma, e que possamos chegar a um bom destino. É nisso que eu creio, é nisso que eu prego, e é isso que eu quero convidar você, a deixar que Jesus entre. O texto diz, e eles o receberam. Jesus entrou no barco, porque eles o receberam. Que o nosso coração esta noite possa receber Jesus, receber de bom grado, receber de alegria, receber com vontade, receber de verdade. Fique de pé.